Se você ainda está marcando suporte e resistência lá em H1 para operar em M1, ou pior, se você acha que quanto maior o tempo gráfico, melhor a sua entrada, fica aqui comigo até o final desse vídeo, porque aqui você vai entender, e esse aqui vai ser o único vídeo que você vai precisar assistir para de fato entender todo esse cenário do mercado e o porquê você não deve operar só com confluência em H1. Nesse vídeo aqui você vai aprender como fazer as marcações do jeito certo, respeitando o tempo que você realmente opera. Eu sou a Mai e eu opero com vocês todos os dias. E eu sou especialista em fluxo de leitura do mercado e operações rápidas. E hoje eu vou te mostrar por que tá operando, fazendo suas marcações em H1 para fazer as suas operações em tempos menores, pode estar sabotando a sua operação. E o melhor, eu vou te provar isso com operações simples e práticas na sua tela para você acompanhar e ver de fato junto comigo essa realidade. Eu vou te explicar de um jeito tão claro e simples que até quem está começando agora vai entender como funciona. Então bora pro conteúdo, porque você vai sair daqui desse vídeo entendendo de fato como é que funciona. E ao mesmo tempo você vai estar acompanhando uma aula ao vivo que eu fiz junto com os meus alunos na minha comunidade do Telegram. Então bora pro conteúdo. Primeiramente, galera, vamos entender o que a gente tem que marcar no gráfico que você opera, né? Por que a gente tem que marcar no tempo gráfico que a gente opera? Porque eu falei que a gente tem que parar de confluir em H1, né? Que é 1 hora, né? Repetindo, para quem não sabe, H1 é 1 hora, M1 é 1 minuto, M5 é 5 minutos, M15 15 minutos, que assim no mercado, os traders, né? A galera que realmente opera, usa desse termo aqui para fazer as operações. Então, H1, toda vez que eu falar H1, é gráfico de 1 hora. Toda vez que eu falar M1, é gráfico de 1 minuto, certo? Aqui a gente tá no gráfico de 1 minuto, ó. Então, cada velinha é como se tivesse 1 minuto. Então, essa vela tem 1 minuto, essa vela tem 1 minuto, essa vela tem 1 minuto, essa vela tem 1 minuto. Todas as velas aqui têm 1 minuto de vida, tá? Tanto que se você for ver aqui o horário do gráfico, ó, essa vela, ela se iniciou 11h53. E ela finalizou o quê? 1 minuto depois, que é 11h54. E aí começou essa vela. E aí, quando que é a próxima vela? 11h55. E aí, 11h56. Então, cada vela aqui tem 1 minuto. Só que o que acontece? Se eu mudar para 1 hora, cada vela deixa de ter 1 minuto. Ela não vai ter mais 1 minuto. Agora, cada vela tem 1 hora. Então, essa vela aqui, ó, é de 10 horas. Essa vela aqui é de 11 horas. Essa vela aqui é de 12 horas. E assim por diante. E cada vela daqui, tá? Cada uma dessas velas, ela tem 1 hora de vida. Essa vela tem 1 hora de vida. Essa vela tem 1 hora de vida. Essa vela tem 1 hora de vida. Como assim, Maria? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que durante 1 hora, essa vela ficou se movimentando. Ela ficou fazendo movimentações até ela finalizar, né? Ter o fechamento da vela, que ela fechou assim ou fechou assim, enfim. Mas durante 1 hora o gráfico ficou se movimentando. Eu já ensinei pra vocês, galera, uma forma de operar suporte e resistência fazendo as marcações em H1 pra operar em M1. Só que o que acontece? Essa estratégia é boa? É boa, é válida, é muito válida. Só que se você opera em M1, você precisa entender a movimentação de M1. Certo? Então o quê? Vou mudar meu gráfico para 1 minuto. Por quê? Eu vou operar em 1 minuto. Certo? Então o candle de 1 hora, ele representa 60 velas de M1 juntos. Então quando você marca uma região em H1, né, em 1 hora, você não sabe qual candle, qual pavio ou qual comportamento individual aquela zona está formando. Porque você não está vendo, você está vendo o cenário completo, mas você não está vendo individualmente. Certo? Então é como você tentar dirigir um carro olhando pro GPS de outro bairro. Fica complicado, entendeu? Vocês têm que entender isso. Ah, mas Mai, e os tempos maiores, eles não servem pra nada? Óbvio que servem, galera. Isso aqui é conteúdo que eu já falei pra vocês. Eles mostram o conceito macro do mercado. Porque dentro do mercado a gente tem 2 conceitos, que é o micro e o macro. O que é o micro e o macro? O micro é uma tendência pequena aqui do mercado. Se eu for olhar agora aqui, ó, o mercado ele tá em uma queda, né, ó. Claramente, uma queda, que ele tava aqui em cima, olha onde ele veio parar. Então, o mercado está em uma queda. Então, aqui a gente tem uma micro tendência, uma micro região. Só que se eu for olhar a macro, olha só a macro. O mercado também estava em queda, porque olha onde ele estava, né, ó. Tá aqui é uma macro tendência, você observar um cenário como um todo, certo? Aqui, ó, poderia ser uma macro tendência, ou se viesse daqui, melhor ainda, ó. Aqui é uma macro tendência, ó. Aqui é uma macro tendência. Aqui é uma micro tendência. Entenderam o contexto? Primeiramente, é isso que vocês precisam entender. Em tempos maiores, a gente vai confluir sim, tá? Não tô falando que a gente não vai confluir de jeito nenhum, porque tempos maiores é importante também pra gente ter uma visão geral, né? Uma visão mais ampla do mercado, de tudo que tá acontecendo, uma visão macro do mercado,
certo? Mas quando a gente vai operar em M1, é um tempo curto, né? É 1 minuto ali que a vela está se movimentando, a gente também precisa identificar a individualidade de cada vela, de cada região, de cada movimento, pra gente fazer a nossa operação com mais assertividade, porque a gente vai tanto confluir com tempos maiores, tanto com a nossa operação numa micro, né? Então a gente vai usar das duas formas pra gente conseguir fazer uma operação mais assertiva. Quem opera em M1, galera, opera em 1 minuto, que nem eu faço aqui com vocês, não precisa fazer H1 toda hora, fazer marcação em H1 toda hora para fazer entrada, não tem necessidade, certo? Você pode usar os tempos maiores como visão geral, mas a leitura e a marcação é melhor você fazer no tempo que você vai executar. Porque se você entra em M1, então você usa a sua análise que tem que respeitar o comportamento de M1, certo? Então imagina o seguinte, galera. Imagina que você vai jogar, sei lá, um jogo de tiro, né? E o mapa do jogo, ele é o H1, né? 1 hora. Mas o combate real, ele tá acontecendo em M1. Se você ficar olhando só o mapa, você vai tomar tiro e você nem vai ver de onde veio. Agora, se você tá no campo de batalha, vendo cada movimento, aí sim você sobrevive. Porque você tá tendo o cenário completo do que tá acontecendo. Você não tá só analisando, você tá entendendo o cenário como um todo. É isso que eu quero que vocês entendem. Por que você fazer a marcação em H1 te atrapalha no início, galera? Porque simplesmente as zonas de H1, né, de 1 hora, elas são largas demais. Pra quem trabalha com operações de 1 minuto, é largo demais, é 1 hora. E aqui a gente tá operando em 1 minuto. Então, olha a diferença. Então, às vezes, o mercado respeita um micro suporte, por exemplo, de M1. E você nem vê porque você está preso na marcação de H1. Estão entendendo o que eu tô querendo trazer aqui pra vocês? Porque, de fato, a galera acha que vai ganhar mais operando com confluência em H1. Né? Na real, perde porque ignoram o comportamento do gráfico em tempo real. Isso que eu tô falando pra vocês, muitas vezes as pessoas aqui nem utilizam, nem operam em H1. Mas já é bom saber pra gente evitar o que saber fazer e o que saber que não é pra fazer. Certo? A gente consegue sempre evoluir. Então, por que eu tô falando isso? Porque eu já ensinei uma vez, ensinei inclusive no meu YouTube, a marcar suporte e resistência em H1. Mas o ideal é você saber o cenário do gráfico, é você identificar essas regiões. Você pode estudar, você pode fazer dessa forma, com confluência em H1. Mas se você vai operar em 1 minuto, também analisa em 1 minuto. Não adianta nada você só fazer marcação em H1 e não ver o cenário do mercado do próprio tempo gráfico que você tá operando. Maria, como assim? Vamos supor o seguinte, tá, galera? Ó, vou abrir aqui no Bitcoin. Ó, Bitcoin tá aqui, né? Pô, eu não sei marcar suporte e resistência. Como é que eu faço? Eu já ensinei pra vocês. Você muda aqui o gráfico pra 1 hora. E aí você vai marcar as 2 últimas velas. Tá, ó. As 2 últimas velas de 1 hora. Então aqui eu mudei pra 1 hora, estão vendo? E vou marcar as 2 últimas velas além da atual. Opa, peraí que eu fiz marcação errada aqui. Ó, então linha horizontal, vou marcar aqui e vou marcar o pavio também. As 2 últimas velas, aqui vou pegar também. Ó, marquei aqui e vou marcar o pavio também, ó. Pavio de 1, pavio de 2. Certo? Então, ó, eu vou operar em M1, mas eu mudei o meu tempo gráfico pra 1 hora só pra fazer essas marcações. Aqui é a vela atual, né? A vela de meio-dia, que tá se formando agora. E aí a gente tem aqui a vela de 11 horas e a vela de 10 horas. Eu marquei as 2 regiões aqui dessas velas, das 2 velas anteriores. E agora a gente vai voltar pro gráfico de 1 minuto. 1 minuto. E olha só o que acontece. Aqui, olha que interessante, né? Isso aqui eu já ensinei pra vocês. Quando você volta pra 1 minuto, aqui as próprias marcações que você fez, ela já deixa claras as regiões. Então, olha só. Já marcou aqui uma resistência com 1, 2, 3, 4 toques, basicamente. Se eu descer um pouquinho, ó. 4 regiões aqui de toque que respeitou. Só que aqui, ó, olha só como não tem nem contexto. Por quê? Porque eu marquei em H1, galera. A gente tem uma resistência aqui. Mas você vê que não é uma resistência que o mercado respeitou. Então, eu sabendo disso, operando em M1, eu vou fazer o quê? Eu vou tirar essa região daqui. Certo? Eu vou marcar uma região melhor, só que agora em 1 minuto. Então, eu vou vir aqui, ó. Vou marcar aqui, por exemplo. Vou mudar até a cor. Aqui é uma região interessante. Ó, 1, 2, 3, 4 toques, 5 toques, certo? Então, olha a diferença. É legal você fazer marcação em H1 para fazer as suas operações, para fazer uma marcação melhor? É ótimo. Mas não é só isso que você tem que fazer. Você tem que observar a macro e o micro, certo? Então, aqui, ó, agora é o seguinte. Podem abrir aí no Bitcoin, galera.
podem abrir no Bitcoin que a gente vai fazer a primeira entrada aqui da live. Vocês vão vir aqui nesse maisinho, vai vir aqui em cripto e em BTC USD. Tempo de expiração, vocês vão colocar para 1 minuto. E a gente vai fazer a nossa primeira entrada aqui da live. O mercado teve uma valorização aqui absurda, teve uma alta absurda. O Bitcoin chegou a atingir 119 mil dólares, né? Então é o momento perfeito aqui pra gente operar nessas variações que o mercado tá tendo. A gente tá tendo muitas regiões de possíveis entrada, tá? Então, ó, aqui agora é o seguinte. Bitcoin USD, BTC USD, tempo de expiração pra 1 minuto, tempo gráfico de 1 minuto. Agora, galera, são 12h23. Quando for 12h24, eu vou fazer uma entrada aqui com uma compra. Por quê, Maria? Já vou explicar pra vocês, mas podem confiar, a gente vai fazer uma entrada aqui de compra, tá? Aqui a gente tem uma micro tendência, vocês conseguem analisar, né? Uma micro tendência. A gente também tem a macro tendência, que eu já vou mostrar pra vocês também. E vamos lá, ó, entradinha de compra daqui 3 segundos. 2, 1, compra. Vambora. O que acontece? Aqui a gente tem uma micro tendência, tem alguns topos bem fortes aqui, tem uns fundos bem fortes também. Só que além disso, a gente tem outras regiões aqui no gráfico, ó. E isso vendo em M1, tá? Não tô vendo em 1 hora. Então aqui, ó, linha horizontal, se eu marcar aqui, por exemplo, ó, é bem uma região que tem pavio perdido, respeitou aqui com 2 velas iguais. Aí chega aqui, também respeitou nessa região. Onde mais? Eu acho que ele respeitou até antes. Cadê, ó? Olha só como ele respeitou outras regiões aqui também, fortíssimo, tá, galera? Ó, aqui ele respeitou também, era uma região forte, depois ele rompeu. Quando veio tocar, continuou respeitando, né? Voltou pra região e continuou respeitando, depois rompeu de novo. Aí voltou pra região, respeitou. Boa, boa. Então, ó, olha só isso daqui, galera. Faltam 5 segundos e a gente vai pegar a entrada basicamente de primeira. Basicamente não, literalmente de primeira. Olha só. 1-0 aqui já ao vivo. Eu vou, inclusive, atualizar o relatório aqui do meu canal do Telegram. Mandar aqui pra vocês. 1-0 ao vivo. A gente já tá ainda explicando todo esse conteúdo pra vocês, né? Fazendo vocês entenderem e operando aqui ao vivo. E o mais legal de tudo, né? Vocês vendo tudo isso aqui na prática. Inclusive pra você que estiver assistindo pelo YouTube, que não faz parte do meu canal aqui do Telegram ainda, e você quiser operar ao vivo comigo, igual os meus alunos estão aqui agora, ou você quiser seguir as minhas operações, que eu mando sinal aqui todos os dias, o link do meu grupo do Telegram, da minha comunidade gratuita, vai estar na descrição desse vídeo, beleza? Junto também com o link da corretora da Index, que é onde a gente faz as nossas entradas, é onde a gente faz as nossas operações, inclusive num gráfico que é o mesmo gráfico real que a gente faz as entradas, né? Nada de manipulação de corretora, nem nada desse tipo, tá? A gente de verdade está operando no gráfico real. E se você aprendeu uma coisa hoje, é que precisão vem com leitura de mercado corretamente. No tempo certo, é claro. A galera lá fora vai continuar te ensinando que você tem que operar em H1, confluir em H1 como se fosse uma regra. Mas aqui comigo você aprende na prática o que realmente funciona. Todos os dias e com operações reais e até mesmo ao vivo para você ver na prática. Se você curtiu esse conteúdo, não esquece também, caso você queira participar do meu canal gratuito do Telegram, para você ter acesso a outras lives, outros conteúdos, outras dicas que eu compartilho direto lá no meu canal. O link tá aqui embaixo na descrição para você conseguir acessar. Eu espero que você tenha gostado e até o próximo conteúdo.